damos sequência no programa Troca de Ideias, dentro da programação da Rádio Independente, às entrevistas com candidatos a prefeituras dos maiores municípios aqui do nosso Vale do Taquari, entre eles Lajeado. E hoje o candidato a ser entrevistado é o candidato a prefeito de Lajeado pela coligação Olhos no Futuro, Mãos à Obra, do MDB, Podemos, PSD, PSB, PRD, Carlos Eduardo Ranzi. Muito bom dia, seja bem-vindo. A gente começa a entrevista com a sua apresentação. Muito bom dia. Bom dia, Rita, Ricardo, todos os ouvintes. A quem ainda não me conhece, eu sou Ranzi, eu sou funcionário do Banco do Brasil há 24 anos, há 12 sou vereador aqui em Lajeado. Eu já fui o vereador mais votado da cidade de Lajeado, mas isso não significa que todo mundo me conhece. Então a gente sempre faz questão de se apresentar. Eu vim aqui para Lajeado lá nos idos de 1990, por aí, e o primeiro emprego que eu tive aqui em Lajeado foi de cobrador de estacionamento rotativo, pela UAMBLA ainda. Depois trabalhei numa escola de informática, acabei trabalhando também na FRUC e, por fim, trabalho no Banco do Brasil, então, há esses 24 anos. Uma trajetória bastante grande, tenho uma família linda. Carla, minha esposa, é diretora do Irmã Branca. Também tem a Duda, tem 4 anos, é a filha. E também a Júlia, tem 16 anos. A gente está Lajeado, sim, a família há muito tempo. A família da mãe é daqui, né? Os Bittinger são daqui. E a família Ranzi, então, veio se somar. Eu não sabia da história de ser cobrador de estacionamento rotativo. Tu Primeiro viu como, emprego. né? A gente vai sabendo, vai conhecendo. Aí eu me lembro de um site de fotos também que chamou a atenção, né? Ali tu ficou bastante conhecido também, né, Hans? Isso. Quando eu vim para Lajeado, o primeiro bairro que eu morei foi ali no Conservas, né? E quando eu virei cobrador de estacionamento rotativo, era aquela possibilidade de conhecer o centro, ver como é que ele era, atender as pessoas. Então ali a gente começou a ter esse traquejo de atender o público, né? Quando eu tive o site de festas, eu já estava no Banco do Brasil. Em 98 fiz o concurso, em 2000 entrei no concurso do Banco do Brasil. Eu sei que pode não parecer, eu sempre fui um cara meio tímido, tá? E o site de festas foi uma maneira de eu entrar nos lugares, conversar com as pessoas, tirar foto, divulgar. Enfim, foi um período bastante bacana, bastante legal, que era o Turma de Lajeado. E depois ele virou o parâmetro da festa, né? Ele foi descontinuado ali em 2010, porque justamente eu tinha as pretensões políticas, né? Queria entrar na política. E acabou dando certo. Em 2012 eu me elegi vereador, com 677 votos. Em 2016 eu me reelegi, eu fiz 1.745. E agora, então, em 2020, eu fiz 1.133 votos. E sempre foi uma aspiração tua, né? Não sei se sempre, mas de um tempo para cá a gente sabia da aspiração do Ranzi em concorrer e ser prefeito de Lajeado. Fala um pouco dessa construção e por que agora é o momento, por que agora as pessoas devem votar em Carlos Eduardo Ranzi, que tem esse objetivo de mais tempo. Olha só, a gente tem uma cidade que é linda e maravilhosa. Todos nós amamos Lajeado. Quando eu voltei para Lajeado, eu estava em Porto Alegre, no Banco do Brasil, eu voltei justamente para entrar na política. Era o que eu queria, né? Então, em 2005 eu vim para cá. A primeira vez que eu concorri foi em 2007. Para 2008. Tinha feito 383 votos, não consegui me eleger, mas eu sou um cara que tem muita sorte nessa vida. E aí acabei assumindo durante cerca de 6, 7 meses a Câmara de Vereadores. Então, durante esse período ali que eu fiquei como suplente, eu aproveitei cada sessão da Câmara de Vereadores para apresentar meus projetos, o que eu desejava modificar na cidade de Lajeado, e isso acabou servindo de base para a eleição seguinte. E assim foi sendo cada vez, quer dizer, com muito trabalho, com muita dedicação pelo nosso município, acabei demonstrando que realmente eu sou integrado no município, gosto do município, conheço todas as regiões, todos os bairros aqui. E nesses 12 anos aí como vereador eu tenho contribuído significativamente para Lajeado. Entretanto, eu sei as limitações do cargo. O vereador ele tem limitações, ele não consegue fazer tudo. E como eu vejo que existe um anseio muito grande da nossa população acerca de resolver problemas, inclusive históricos aqui, chegou o momento, onde é que o próprio partido chegou, Ranzi, está na hora de ser prefeito. E aí chegou também lá em casa o mesmo momento, onde é que a minha esposa chegou para mim assim, olha, se não fosse eu, se não fosse as gurias, tu concorreria a prefeito? Eu, sim, né, uma aspiração que eu tenho de muito tempo. E a gente fica muito feliz com essa perspectiva, né? E ela assim, não, então tu vai ser prefeito de Lajeado. E hoje a gente está sentado aqui na mesa, na véspera da eleição, muito próximo, porque realmente eu sempre tive uma vida muito reta, muito tranquila,
e sempre desejando ajustar as coisas. Eu trabalho no banco há 24 anos. Há 24 anos no banco eu passo os dias resolvendo o problema das pessoas. Então, para mim, isso não é novidade. A gente segue trabalhando e entregando o que há de melhor. Hans, entrando agora na questão do plano de governo, então, né, propriamente dito, e tu fala em resoluções de problemas, o que se pode falar em relação a reconstrução e prevenção, especialmente depois de tudo que a nossa região Lajeado, falando especificamente, passou aí nos últimos tempos? Essa é uma conversa que já deveria ter acontecido aí há 30, 40 anos no nosso município e infelizmente sempre foi relegado. Agora que a gente teve uma cheia histórica, isso voltou à tona, né? Se a gente não tivesse tido uma cheia tão grande quanto essas que a gente teve agora, provavelmente mais uma vez o assunto teria passado batido. Nós temos pessoas que moram ainda na cota 19, 20, 21, 22 e a municipalidade tem culpa também nessa parte, porque ou ela foi permissiva, deixando que as pessoas construíssem em áreas sabidamente alagáveis, ou ela deu habite-se em regiões que é mais baixo do que a cota 27. Então, essa dívida histórica que o município de Lajeado tem com uma parcela significativa da população tem que ser quitada. Essa fatura tem que ser liquidada. Ela tem que ser resolvida. As pessoas precisam ter uma vida digna. Tem que dar a possibilidade delas continuarem uma vida digna, porque elas perderam, desta vez, absolutamente tudo. Muitas delas não têm nem a casa para voltar. Muitos tiveram dificuldade de encontrar o terreno delas. Então, Lajeado vai sim, a partir do ano que vem, ter um programa de reconstrução dessa parte do centro, onde é que hoje se situa o que é conhecido como o bairro São José, que ele não existe legalmente, ele é só uma área conhecida como São José. Aquilo ali no futuro vai se transformar num Parque São José. E aquelas pessoas que estão ali naquela região, começando pela cota 19, 20, 21 e assim vai, elas vão ser realocadas para as regiões próximas de onde é que elas moram. E a gente tem que levar em consideração que as atitudes que estão sendo tomadas hoje para a realocação dessas famílias é tirar elas dali e colocar lá no Jardim do Cedro, na Floresta, no São Bento, até lá em Conventos. E isso é tu tirar a personalidade das pessoas. Tu está tirando ali onde é que elas levaram as vidas delas. Tu está tirando, inclusive, o valor comercial da região de onde é que elas viviam. E a gente tem que resolver isso aí dando dignidade para elas. Isso vai ser feito no meu governo. E tem áreas ali próximas, porque o que a gente sempre escuta é que Lajeado não tem muito para onde crescer, que tem um limite territorial, mas especialmente para essas pessoas que a gente sabe, elas gostam de estar próximas ao centro, elas não querem ir para longe, mas onde alocá-las? Hoje, ali na região que fica próxima de onde é que é o novo INSS, é uma região mais alta, que realmente não pega lá muita água. Às vezes que pegou água, foi agora, essa última grande cheia. Então a gente pretende ali fazer a compra dos terrenos que tem naquela região e levantar prédios com 2, 3 andares de garagem, e acima disso, em sim, vai ter as residências. Ou seja, é resolver o problema como ele tem que ser enfrentado. E aquelas pessoas que, porventura, resolverem, que querem receber pelo terreno delas, ao invés do apartamento, um dinheiro para comprar um terreno em outra região, bom, isso vai acontecer. Nós vamos fazer uma fundação para isso. Prevenção. Na parte da prevenção, seria muito focado nisso. A gente pegar e evitar desse correrio quando chega uma enchente. Enchente não vai deixar de existir no nosso município. Nunca deixou de existir. Só que ele nunca foi tratado da maneira que teria que ser tratado. A gente ouve falar da enchente de 41 há décadas aqui em Lajeado. Entretanto, realmente não teve atitude nenhuma. Bom, eu já tenho algumas perguntas aqui chegando sobre a educação. Por exemplo, nas vagas nas creches, vai ter uma exigência para a mãe ter que trabalhar? Pois a pessoa diz que próximo à casa dela tem uma mãe que leva a criança na creche e volta para casa, senta e escuta música, não trabalha. Enquanto tem muitas mães pagando pessoas para cuidar dos seus filhos. Pense que deve levar o comprovante da empresa que trabalha para poder manter o filho na creche. A pergunta aqui da Ana Cristina, que chega no 999787885. A Ana Cristina está fazendo um questionamento que o atual governo impõe às pessoas, tá? O direito à educação é direito de todo mundo. A atual prefeitura, o atual governo está escolhendo não atender as pessoas. E isso fique bem claro. Porque é só apresentar o terreno, o projeto de construção que o governo, por meio do FNDE, envia dinheiro para construir escolas. E, infelizmente, está se escolhendo não atender praticamente 600 crianças, são 591 crianças que estão na mesma situação que está sendo narrada aqui pela Ana Cristina. Isso é inadmissível para uma cidade que tem o orçamento que tem. Nós temos mais de 598 milhões de reais. As pessoas precisam entender que o atual governo está fazendo com que existam essas discussões, só que o único que pode, de fato, resolver isso é o governo municipal.
É ele que tem os terrenos, é ele que tem os projetos, é ele que pode apresentar isso. No meu governo nós já temos, e eu botei isso no plano de governo, para que sejam construídas as 4 creches, no mínimo, 4 instituições de ensino para educação infantil. Uma na região ali do Olarias, outra na parte do Bom Pastor, outra aqui no centro e outra na parte ali do São Cristóvão. O deslocamento das famílias também tem que reduzir. Elas não têm que atravessar quadrantes do nosso município para conseguir a vaga na escola. De novo, isso tem acontecido durante os últimos anos, das pessoas ficarem brigando umas com as outras. Isso não precisa acontecer. Isso é uma marca que o atual governo está deixando nas pessoas. Uma família brigar com a outra porque a outra tem a filha na escola. Isso não vai acontecer mais. Isso eu vou dizer para vocês, tá? Eu não vou sossegar enquanto a gente tiver uma criança que não está na escola. O ambiente seguro tem que ser proporcionado para todos. A gente sempre quer que a criança saia mais esperta no final do dia. Deixa de manhã na escola e pega a criança no final do dia. Mas, acima de tudo, a gente quer que ela esteja segura. E tu imagina a angústia de uma mãe que deixou o filho com um amigo, com um vizinho, com um parente. Chegar no final do dia e saber como é que está a criança. Isso é inadmissível. Isso não tem um único universo onde é que tu possa aceitar que o município do tamanho do Lajeado, com o orçamento do Lajeado, faça as pessoas sofrerem com essa angústia. Nessa mesma linha, em relação a escolas, o Jaime Borger, ele pede para perguntar ao candidato se no plano de governo teria a construção de uma creche e um posto de saúde no bairro Floresta, ou fazer um colégio novo e transformar o atual em uma creche. A gente tem esse planejamento, como eu já estava dizendo, a respeito das construções em quadrantes, tá, nessas regiões. Também a questão dos postos de saúde, eles vão mudar. Tem a UPA, a gente tem um planejamento de botar do lado da UPA um posto de saúde, o Concisa também, uma farmácia escola e reservar um pedaço do chão para que lá no futuro seja construída uma nova unidade de hospitalar. Porque não é admissível que a gente imagine o futuro de Lajeado, todo mundo tendo que se deslocar para um lugar só. As pessoas têm que conseguir resolver os seus problemas estando na UPA, estando num posto de saúde, estando ali para pegar seu remédio. A logística no nosso município ela não foi pensada durante muitos anos. Lá dos últimos 40 anos, o atual governo ficou aí 32. E eles não pensaram na questão de mobilidade urbana. A gente vai ter que remediar isso. De que maneira? Fazendo com que não se tenha que se deslocar desnecessariamente dentro do município. Eu vejo sim que existe um descontentamento muito grande das pessoas que na área da saúde elas são empurradas de um lugar para o outro. E isso pode ser resolvido. Isso vai acontecer a partir do ano que vem. Uma farmácia além da que já existe. Sim. Uma municipal além da que já existe. Tem que disponibilizar ali na volta, porque as pessoas estão num posto de saúde, estão na UPA, elas precisam do medicamento. Isso vai ser disponibilizado junto, no mesmo contexto ali, na mesma área, região geográfica. Mobilidade é um tema que é muito importante, né? Você fala da mobilidade dentro da cidade, mas a gente sabe das ligações com outros municípios, a dificuldade que estamos tendo, por exemplo, com reformas em pontes. O que o candidato a prefeito Carlos Eduardo Ranzi, prevê em termos de uma nova ponte entre Lajeado e Estrela, ou com um Cruzeiro, ou por Colinas, essa ligação que sai um pouco aqui de dentro do município de Lajeado? E de que forma o município pode participar? Quantos anos é falado sobre essa segunda ponte? Alguns. Gente, se eles estão prometendo e eles nunca foram atrás, eles não vão fazer. Tá? Eu sei das boas vontades do prefeito Calmo, mas a Gláucia não é o Calmo. Ela não está se movimentando no sentido de resolver esse problema. A gente precisa ter uma nova solução, uma nova ponte entre o município de Lajeado e o município de Estrela. Aproveitar que a BR-386 vem até aqui e continua do outro lado e construir na nossa proximidade. Sei que existe interesse comercial de outros municípios e tudo mais. Inclusive, nós vamos sim reativar a participação do prefeito, junto com os órgãos que são competentes, a VAT, porque isso tem sido esquecido ao longo dos últimos anos. A gente vai fazer essa ligação entre os municípios. É claro que eu vou precisar da ajuda do governo federal, governo estadual, vão ter que buscar recursos. O município de Lajeado não tem dinheiro especificamente para construir essa ponte. Nós vamos ter que buscar recurso fora, mas nós vamos fazer isso. Esse é um investimento que ele não entra na parte de urgência, emergência, ele entra na parte de essencial. Se nós não tivermos essa ponte funcionando como segunda ponte ou como ponte auxiliar, nós corremos o risco de sucumbir. E isso não é bom. Falando ainda em mobilidade, mas aí de forma mais interna do município, transporte público, coletivo. Qual é a proposta? Qual a ideia? O que acontece? Hoje a empresa que assumiu o transporte público urbano do município de Lajeado entrou com o menor preço, né?
E hoje nós temos é referenciado como um dos maiores preços de tarifa, R$ 6,85. Apesar das pessoas pagarem R$ 5,75, o município subsidia R$ 1,10. O nosso trabalho vai ser no sentido que as pessoas têm um valor abaixo desse e elas vão ter um teto na cobrança da tarifa. Ele não vai ser uma tarifa gratuita, a gente tem alguns modelos que nós estamos estudando, mas ele vai ter um teto. O subsídio provavelmente ele vai aumentar, mas ele vai dar a possibilidade das pessoas conseguirem pegar o ônibus. Aliás, no município de Lajeado, pegar o ônibus hoje é porque ele é teoricamente barato. As pessoas vão pegar o ônibus porque ele é bom, porque a parada de ônibus existe. O pessoal do bairro Floresta, foi comentado agora há pouco, está construindo parada de ônibus. Alguma vez vocês conseguem imaginar que a população tem que construir parada de ônibus porque a prefeitura está se negando a fazer isso, gente? Isso é um absurdo. Isso é completamente descabido. Então, o município de Lajeado tem condições de fazer e tem que fazer a infraestrutura para os bairros. O bairro Floresta ali tomaram iniciativa e estão fazendo as paradas de ônibus. Quantos bairros ainda precisam fazer a mesma coisa para que a administração municipal se movimente, se mexa? Sobre a segurança, já era uma proposta até da Márcia Scherer, quando ela foi a candidata pelo MDB à prefeita de Lajeado. Lá já tá para implantar agora a guarda municipal. De que forma que o Hanzi pretende trabalhar com essa área? Como fazer com que a guarda municipal auxilie na segurança da cidade e crie novas sistemáticas aí para diminuir os problemas? Então, nós já defendimos isso há muito tempo, a existência da guarda municipal. Boa parte do base do governo atual não era a favor da criação da guarda municipal. A guarda municipal vai se tornar realidade no meu governo e ela vai ser conduzida de maneira que ela tenha atendimento às pessoas. Só que a guarda municipal sozinha, ela não vai resolver os problemas. O contingente de funcionários que a prefeitura tem nesse setor ainda é baixo. Então nós vamos ter que fazer parceria, sim, com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, para resolver esses problemas que a gente vê tanto assolando o nosso município. Ontem teve uma criminalidade que aconteceu até no Parque dos Jique ali, que deixou bastante gente bastante apavorada. Voltando um pouquinho da questão da saúde, mas agora falando em relação aos postos de saúde e ao atendimento de pediatra, a Cirlei, do Americano, pergunta, gostaria de saber se tem ideia de fazer o que tem ideia de fazer a respeito dos profissionais de saúde no posto do centro. Ela fala especialmente no do centro, que provavelmente é o que ela utiliza, né? Em relação a agendamento de consultas também, que o tempo de espera é de 30 a 45 dias, conforme a Cirlei. Quem tem dor tem pressa, gente. A questão da pediatria, nós vemos batendo já há muito tempo que a prefeitura tem que disponibilizar o serviço de pediatria, inclusive na UPA, tá? Mais de 25% dos atendimentos é para as crianças. Mas a gente botou no plano de governo, quem quiser pesquisar, está lá no Tribunal Eleitoral, que todo posto de saúde vai ter atendimento tanto de pediatria quanto ginecologia, que é um dos serviços que são os mais procurados. Infelizmente, o município de Lajeado atual não faz a disponibilização. Nós faremos a partir de janeiro. Bom, no seu plano de governo tem 9 eixos aqui que são listados, né? A gente tem mais 3 minutos, então daqui a pouco não vai dar para falar de todos. O que o Carlos Hanzi diria que é a sua prioridade nesse governo, caso seja eleito junto com o Márcio Dalcin? A partir do 1º de janeiro, a cidade não para, ela continua. Servidores públicos seguem trabalhando, terceirizados seguem trabalhando. Não existe uma única prioridade, a gente tem que ajustar. O governo, de fato, ele vai começar antes, ele começa no governo de transição. Vai ser tão logo a gente começar, passar o dia 6, nós já começamos o governo de transição, onde a gente vai pegar os dados da prefeitura, vai começar a transpor, inclusive, viabilizando que lá em 1º de janeiro a gente já comece a ter as primeiras atitudes do novo governo. Essas ações elas têm que acontecer, inclusive a questão de fiscalização. Gente, quando eu falo para vocês que a gente vai prestar mais serviço, é porque de fato nós queremos prestar mais serviço à comunidade. Com o orçamento que o município tem e com a seriedade que nós temos, eu, Márcio Dalcin, quero agradecer ele pelo apoio, sempre está junto com a gente, nós vamos fazer com que os contratos, ao invés deles ganharem aditivos, quer dizer, colocar mais dinheiro em cima de um contrato, ele realmente cumpra a sua função e se tiver que pagar multa, ele vai pagar multa. Nós não podemos admitir que os contratos, como o atual governo, está fechando com parente. Nós temos aí o sistema de recolhimento de lixo da cidade, é um absurdo, está fechado com um parente da Gláucia, um primo dela. Essas coisas no meu governo não vão acontecer. Parente é parente, primo é primo, ele não vai fazer parte da folha de pagamento dos contratos. Então essas coisas nós vamos fazer com maior transparência. Nós vamos buscar que as pessoas tenham essa transparência, que toda a população consiga ter acesso aos dados públicos, que toda a população consiga fiscalizar. Toda vez que eu vejo
que o morador chega assim, o asfalto deveria ir até o final da rua, mas ele veio só até aqui. Isso é falta de transparência pública. Isso é falta de informação para a população, gente. Isso não vai acontecer. A partir de 1º de janeiro, Márcio Dalcin e Hanzi vão fazer a Prefeitura de Lajeado ser mais transparente e entregar mais serviços para a população. Candidato a prefeito de Lajeado pela coligação Olhos no Futuro, Mãos à Obra, MDB, Podemos, PSD, PSB, PRD, Carlos Eduardo Hanzi, muito obrigado pela sua participação. Ainda temos uns segundos ali, 30 segundos para finalizar. População de Lajeado, eu realmente estou vindo aqui pedir o teu voto de confiança. A gente tem um trabalho excelente prestado nos últimos 12 anos pela cidade toda e peço que no dia 6 de outubro, vote 15. Muito obrigado. Carlos Eduardo Hanzi, ele que é candidato a prefeito de Lajeado, do MDB, a coligação Olhos no Futuro, Mãos à Obra, tem também Podemos, PSD, PSB e o PRD. Márcio Dalcin, do MDB, é o candidato a vice do Carlos Eduardo Hanzi.